Olá, turma, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Estamos na nossa última semana, na nossa quarta aula de Ciências Sociais, e aqui nós iremos retornar ao nosso ponto de partida, algumas inquietações, algumas provocações do ponto de partida, nosso ponto de partida há 4 semanas, e vamos então mais aprofundar dessa vez, encerrar um ciclo de discussões, de reflexões, mas que espero que se perpetuem, né, nos debates e permaneça forte a partir, né, da experiência de cada um, de cada uma, nessa trajetória com as ciências sociais. Então, nosso objetivo aqui vai ser seguir estimulando as reflexões a partir dos debates contemporâneos das ciências sociais em saúde, em face às problemáticas do século XXI, identificar os principais desafios, perspectivas, sobretudo considerada a conjuntura pós-pandêmica, e sintetizar os principais conhecimentos e inquietações a partir do percurso de estudos e reflexões nesse componente curricular. Como eu acabei de dizer, como os conceitos, as reflexões, os debates se articulam, como eles contribuem com as práticas de cada um no exercício profissional, no cuidar da saúde. Então, que cada um faça essa reflexão, leve a sua bagagem e aprofunde conceitos que mais são caros e mais dialogam com suas necessidades. Bom, o nosso texto básico, aqui assinado pelas autoras Júlia Garbois, a Francis Sodré e a Maristela Dalbello Araújo, trata de um debate importante, né, no século XXI, que proposto pela Organização Mundial de Saúde, que se volta aos chamados determinantes sociais da saúde, só que dessa vez, eu acredito que vocês já conheçam amplamente esse debate, essas autoras propõem um olhar diferenciado, um olhar crítico sobre esse lugar do social. Que social estamos falando, qual é a sua centralidade, quais são aí os limites e as potencialidades nesse debate. Como texto complementar, temos um texto mais localizado na área odontológica, cujo título Clareamento Gengival, Ensino e Etnocentrismo, nos convida a uma reflexão crítica sobre a atual prática, a configuração, né, de muitas práticas odontológicas, sobretudo no ramo da estética, assinada aqui pelo Edson Bolle e pela Paulette Goldenberg. Bom, vamos começar, né, por onde começar? Eu fiz questão de destacar o próprio resumo do artigo básico, onde as autoras elas vão dizer que esse artigo ele problematiza a visão sobre o social, né, que subjaz a noção de determinantes sociais da saúde. Como dissemos lá na primeira unidade, nós mobilizamos correntemente a noção do social de forma muito difusa, de forma muito heterogênea, né, se referindo a processos, a fenômenos que muitas vezes se adensam, se articulam em torno da produção da saúde, do cuidado, ao mesmo tempo, ou, ao contrário, se afastam ou acirram problemas como desigualdades, os próprios determinantes. Então, é um pouco sobre isso, né? Então, nesse caso do estudo, se realizou um estudo exploratório a partir de uma pesquisa bibliográfica em referenciais produzido pelas ciências humanas, por meio de autores da sociologia contemporânea que refletem de forma crítica como a ciência atual considera esse social. Então, vejam bem, é muito interessante passar um olho lá nas referências do artigo básico, quais são os autores e autoras que esse texto dialoga para fazer essa crítica, para lidar com esses limites e com muitos pontos cegos que nós estamos aí discutindo em termos das ciências sociais, da saúde, quando a gente pensa a contemporaneidade. Então, esse artigo, como é que ele se divide? Ele se inicia com uma caracterização geral do campo dos determinantes sociais da saúde, de onde emerge esse debate, o porquê desse debate, e que chega ao Brasil, à América Latina, com força. Então, destacando também a questão do ponto de vista político-científico. Na sequência, as autoras elas apresentam elementos críticos, caracterizando o caminho sobre o pensamento dos autores mobilizados nesse debate, e procuram destacar reducionismos na abordagem social quando se fala em determinantes sociais da saúde. Prosseguindo um pouco mais, essas autoras vão dizer que esses reducionismos acabam por limitar uma leitura mais aprofundada sobre a complexidade da vida em sociedade e reforçam a mercantilização e a banalização da vida. Ou seja, a gente vai aqui destacar essa linha crítica que as autoras nesse texto levantam e entendendo por que ao trabalhar numa perspectiva do social,
uma determinada perspectiva que não nos permite né, visualizar os processos subjacentes ao adoecimento, o que é que reforçamos, mesmo que involuntariamente. Então, é um pouco nesse caminho a crítica do artigo básico que vocês devem ter lido ou vão ler. Santos observa que, frente a esses reducionismos, a ciência não pode ser somente a produção de um paradigma científico, mas um paradigma social. O paradigma de uma vida decente, em que medida essa ciência está a serviço da qualidade de vida, da promoção da saúde. Então, é um pouco nessa linha esse debate. E o Latour, que é um autor que nós vamos destacar com um pouco mais de ênfase aqui, ele, no artigo, traz argumentos para repensar esse social, afinal de contas, o que é esse social que tanto mobilizamos nas ciências sociais, e as ciências sociais como parte da saúde coletiva, e para além de um domínio específico, né? Então, ele vai mostrar outras facetas, outras problemáticas, quando se utiliza correntemente de um termo social sem uma devida problematização. E essa visão fragmentada do campo dos determinantes sociais da saúde é o que se coloca em análise nesse texto e que aqui a gente vai, então, trazer para o debate. Bom, vamos voltar àquela. Essa imagem nós apresentamos na primeira semana do nosso percurso. Quando a gente, ao final da primeira aula, mostrou, né, essa centralidade que a noção do social tem nas ciências sociais de um modo geral e nas ciências sociais em saúde. Então, a gente observou, por exemplo, que existem vários fenômenos ou processos ou dinâmicas que recebem, né, esse adjetivo, essa substância social, né, de forma justaposta, de forma agregada, mas essa heterogeneidade, será que ela se reflete na nossa capacidade analítica e de intervenção? Essa é uma pergunta, essa é uma inquietação. Então, esse social que pode ser tantas coisas ao mesmo tempo, desde coisas que são até antagônicas, como a gente, por exemplo, falar em movimento social e falar em desigualdade social, ou falar de participação social e, ao contrário, um sujeito antissocial, né? Então, todos eles se apropriam da mesma fonte do social, mas, afinal de contas, com qual capacidade explicativa? Então, tal como o artigo básico ele sugere, um dos nomes, uma das literaturas indicadas ao final do texto está, então, na obra do professor Bruno Latour, um professor francês, infelizmente falecido recentemente, no ano de 2022, num dos principais livros, obras desse autor, ele brinca com essa noção, ele fala que o social, ele não é um cartão de crédito aceito em todos os lugares. Eu gosto dessa metáfora, dessa provocação do professor Bruno Latour, que ele justamente vai criticar, ele vai levantar essa suspeita de que acreditar ao que chamamos de social a um conjunto muito heterogêneo de fenômenos, muitas vezes não nos ajuda a enxergar situações que não são necessariamente sociais, mas são de outra natureza. E que, ao colocá-las em termos social, o que escapa à nossa visão e à nossa intervenção, sobretudo em termos de políticas públicas e no caso da saúde, não é? Bom, então, só para destacar brevemente, esses dois livros são dos livros mais famosos, há uma série de outras publicações desse autor, mas esse Reagregando o Social, para quem quiser se aprofundar nessa perspectiva crítica do social, essa é uma excelente leitura, inclusive indicada no texto básico dessa unidade. Bom, então, o que vai dizer o professor quando vai criticar essa visão do social mais corrente, mais comum, mobilizada muito fortemente nas ciências sociais amplas e nas ciências sociais em saúde? Então, ele vai dizer o seguinte: na maioria das situações, usamos social para significar aquilo que já está reagregado e agem como um todo, sem insistir muito na exata natureza do que foi reunido, amarrado e empacotado conjuntamente, dentro de um pacote do que é social, determinantes sociais da saúde. Quando você vai esmiuçar, há uma série de fenômenos heterogêneos, mesma coisa das desigualdades. Lembrem lá do nosso artigo básico da terceira semana da semana passada, onde tivemos uma pesquisa realizada num contexto onde se observa a vulnerabilidade, desigualdades sociais, e ao aprofundar no estudo etnográfico nesse espaço, observamos uma série de fatores de ordens diversas que são, então, como diz aqui, empacotadas e agregadas, às vezes, forçosamente, dentro de uma categoria de desigualdade social. Né? Então, é um pouco dessa problemática. Então, o Latour vai dizer, quando dizemos que algo é social ou tem dimensão social,
mobilizando um acervo de características que possam dizer marcham juntas, independentemente do acervo ser composto de entidades muito diversas. Então, é justamente, né, essa heterogeneidade, muitas vezes forçada num substantivo social, que muitas vezes nos impede de observar fenômenos de várias ordens, históricos, processos culturais, econômicos, políticos, que muitas vezes ficam agregados num homogêneo chamado social. Então, ele vai dizer o seguinte: o argumento, quando os cientistas acrescentam o adjetivo social a um fenômeno qualquer, aludem a um estado de coisas estável, a um conjunto de associações que mais tarde podem ser mobilizadas para explicar outro fenômeno. Então, é como eu quisesse explicar, por exemplo, as desigualdades sociais, onde eu tenho uma série de processos envolvidos para uma determinada iniquidade social, né? Então, não há nada de errado com o emprego da palavra se ela designa aquilo que já está agregado, sem acarretar nenhuma declaração supérflua sobre a natureza do que se agregou. Agora, ele vai dizer que o problema é quando a gente usa o social para significar um tipo de material, como se fosse um adjetivo comparável, grosso modo, a termos como de madeira, de aço, biológico, econômico. E ele vai dizer o seguinte: o significado da palavra se perde, pois ele agora designa duas coisas inteiramente diversas. Uma que é um movimento social, muitas vezes ele é relacionado a movimento de associação, de grupos, de coesão de movimentos, ou ele muitas vezes é associado, ele é utilizado para definir, né, para caracterizar um determinado material, uma determinada situação, né? Segundo ele coloca aqui um tipo específico de ingrediente que se supõe diferir de outros materiais. Então ele adjetiva uma situação, né, que muitas vezes não torna claro o que esse social contribui para distinguir, né, esse determinado fenômeno, né? Então, é um pouco nessa linha. Essa crítica ele vai aprofundar nas referências que eu passei para vocês, mas o que importa para o nosso debate aqui e para o texto, quando a gente vai criticar, por exemplo, os limites de pensar um social forçosamente homogêneo. Então, a gente vai na contramão disso. O debate contemporâneo nas ciências sociais, algumas vertentes, não todas, mas há uma corrente, uma vertente que advoga, que entende que esse social ele pode ser desdobrado. Então, a gente precisa entender o que é que nós estamos empacotando, né? E tentando, às vezes, uma homogeneidade ou uma uniformidade muito apressada em fenômenos que muitas vezes são muito complexos e muito distintos. Então, o que é que a gente perde com isso? Né? É um pouco desse debate. E aí, minha gente, o professor Vargas, que é um dos estudiosos importantes do Brasil, da obra do Latour, por exemplo, ele vai dizer que por que as ciências, de um modo geral, elas ganharam tanta projeção, né, nos séculos, sobretudo a partir do século XIX, com a força, a institucionalização que a gente viu lá na nossa primeira semana, no primeiro texto, quando a gente falou que, por exemplo, o debate do social sempre foi importante para as práticas médicas, desde a medicina grega, por exemplo, de civilizações, né? Então, esse entendimento de que as condições que a gente chama do social, do meio ambiente, das condições de vida, de uma forma mais geral, impactam na saúde. Então, isso sempre foi uma preocupação, ela não é recente. Nas ciências, quando as ciências elas se institucionalizam, seja as ciências sociais, amplo senso, estrito senso, seja as ciências sociais da saúde um pouco mais tarde, na medicina, no bojo da medicina, a gente vai perceber sempre essa mão dupla, né? O social, ora, pensado como causa, como um fator muito importante né, na condição de saúde, doença e cuidado, e ao contrário também, né? Pensar a saúde e o cuidado a partir do contexto social. Então, uma via de mão dupla. As ciências sociais preocupadas com isso, a biomedicina, a saúde também, né? Mas o professor Vargas ele vai dizer o seguinte, né? Que a ciência ela se torna, então, potente porque ela demonstra uma incomparável capacidade para multiplicar prodigiosamente os agentes do mundo. O que ele quer dizer com isso? Muito inspirado na provocação, né, do Bruno Latour e de outros sociólogos importantes, como Gabriel Tarde, enfim, em outras vertentes sociológicas, que inclusive o texto básico vai falar do positivismo,
aqui a gente vai em outra linha. É claro que é um debate muito complexo, muito aprofundado, mas o que é que nos ajuda aqui a pensar, a avançar no nosso debate? Então, quando o professor Vargas fala, né, por exemplo, na biologia, né, essa multiplicidade de atores, de agentes, ele vai dizer que o rompimento da unidade orgânica, ela revelou uma série um número prodigioso de células. Então, a biologia, ela avança quanto mais ela conhece esses múltiplos fatores, né? Deixa eu colocar aqui o termo que ele usa para a gente lembrar, né? Esses agentes múltiplos da vida, né? Então, a ciência demonstrou incomparável capacidade para multiplicar prodigiosamente os agentes do mundo, né? Então, a biologia vai fazer isso quando ela vai, com o avançar das tecnologias, romper a unidade orgânica em um número prodigioso de células, né? Então, a genética, depois, por exemplo, né? Os avanços. A química vai fazer isso quando ela conhece a estrutura do átomo e ainda mais fusionando o átomo em suas partículas, né? Então, a gente avança, e aí a pergunta que fica, a provocação é, na sociologia, nas ciências humanas, considerando que a gente tem, na verdade, hoje, né, quase 8 bilhões de seres humanos no mundo, né? Em que medida as ciências sociais e humanas olham para essa diversidade? Então, essa figura, essa ilustração que eu trago aqui, foi de uma exposição que aconteceu em São Paulo, né, mais ou menos nos anos 2010, né, muito interessante, chamava 6 bilhões de outros, e a provocação era um dos argumentos, né, uma das poéticas, era justamente mostrar essa diversidade, com as histórias de vida, como se a gente fosse olhar para o mundo e imaginar que esse mundo ele é tal como ele é, porque existem, né, pessoas que são absolutamente únicas, né? E compõe esse grande mosaico. Então, se a gente partisse dessa ideia, né, de que esse social, por exemplo, né, essa sociedade, ela é composta por quase hoje 8 bilhões de seres humanos, né, e eles são únicos, como eu posso, né, de repente, subestimar esse termo, essa noção do social, para agregar diferentes processos, histórias, pertenças, né? Pessoas que, com suas histórias de vida, inserções, pertencem a culturas diferentes, têm processos históricos diferentes, se articulam de modo diferente, veem a vida de modo diferente. Então, um pouco sobre isso. Né? Bom, e aí quando a gente vai para os determinantes sociais da saúde, e a gente vai olhar, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, quando propõe esse debate a partir de uma comissão para os determinantes sociais da saúde, ela vai se preocupar com a redução das desigualdades, né? Obviamente, aos propósitos muito claros, esse relatório, ele expressa muito bem os propósitos, porém, as autoras no nosso texto básico, elas vão mostrar quais são as fragilidades quando você não avança nesse entendimento do social, quando você não se permite pulverizar ou aprofundar, conhecer essa heterogeneidade. Então, só esses dois destaques para a gente ir, né, caminhando para as conclusões desse texto e como ele nos ajuda a ter uma percepção crítica dessas limitações. Então, eles vão dizer assim: algumas críticas têm sido dirigidas à abordagem feita pela OMS em relação à forma como a temática dos determinantes sociais da saúde reaparece em seu discurso. Para Nogueira, o contexto político econômico internacional, no qual ocorre a retomada do tema, fez com que, no próprio relatório da OMS, a análise dos determinantes sociais da saúde ocorresse de forma reducionista e fragmentada. Esse debate foi apresentado e discutido no posicionamento da Associação Latino-Americana de Medicina Social e publicado pelo Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, pelo SEBS, em 2011, solicitando que o conceito de determinantes sociais não fosse banalizado ou reduzido, mas que fosse lembrado que por trás de todo o reducionismo do conceito, e aqui eu acrescento, ou seja, a tentativa de homogeneizar no social processos muito distintos entre eles, a gente acabe deixando uma ideia de, por exemplo, mercantilização da vida, banalização da vida, ou minorando problemas que são de complexidade muito maior do que muitas vezes supõe apenas uma explicação social. Então, essa próxima síntese do artigo básico da gente nos ajuda mais ainda a compreender essas críticas. Então, os autores vão dizer assim:
De acordo com Arellano e colaboradores, que discute a insuficiência das recomendações da OMS em avançar na compreensão da origem dos problemas relativos a iniquidades em saúde, estão aqui esses pontos. Primeiro, a redução do problema das desigualdades sociais a um problema distributivo limitado ao plano da melhoria das condições de vida e de repartir os recursos, ou seja, entendendo apenas como uma questão distributiva somente. Isso tem a ver com esse segundo ponto, a fragmentação da realidade social na análise da situação de saúde a fatores sociais, perdendo essa dimensão de processo sócio-histórico. Então, aquela questão, né, de reunir dentro de um pacote do social uma série de processos históricos e de particularidades culturais, muitas vezes não colabora no entendimento de situações complexas e para respostas sociais em políticas públicas que sejam efetivas e realmente condizentes com essas realidades. Né? E, por fim, a ausência de uma reflexão e análise crítica sobre a desvalorização da vida e da saúde de populações impostos pela atual fase de desenvolvimento do capitalismo, assim como um silêncio em relação a problemas como guerras, sempre constantes, infelizmente, genocídio, que causam mortes massivas e enorme sofrimento da população. Bom, então, esses são os três principais pontos, né, que esse artigo traz, fora outras questões que são importantes para a gente compreender. Voltando aqui à pergunta anterior, o que fica de fora, né? Quantos processos seguem distantes desse debate? Então, por exemplo, como a saúde tem trabalhado com o debate complexo do antropoceno, ou seja, as mudanças provocadas pela ação do homem sobre a natureza, as mudanças climáticas e a sua possível associação com uma intensa participação humana, pelo menos desde a Revolução Industrial até aqui. Então, quais são, né, as consequências e os riscos iminentes, inclusive até da extinção da espécie humana, no médio ou curto prazo, a depender da falta de providências em relação a esses processos de devastação ambiental que nós temos assistido nas últimas décadas. Voltando aqui, além disso, por exemplo, o próprio debate do do que é decolonialismo, né? Do qual é o que é o decolonial, como a gente pode trazer essa dimensão para ler os processos na saúde, né? Então, esse silenciamento de culturas, né, e de diferentes povos para a compreensão do fenômeno da saúde, por exemplo, em que medida nós estamos incluindo perspectivas diferenciadas para as leituras de processos muito excludentes, né? E muitas vezes apenas eurocentrado, né? E aí é oportuno, essa é uma obra artística da Rosana Paulino, chamada Bastidores, e faz uma referência ao uso do bastidor, né, com essa imagem transferida sobre tecido, onde a gente vê aqui de forma muito contundente uma imagem onde a gente se pergunta: esse silenciamento de culturas, de povos, né, como a gente viu na antropologia da saúde um pouco, como é que isso reverbera no entendimento, né, dos processos de adoecimento, de saúde, de cuidado dessas populações? As lentes que estamos mobilizando nas ciências sociais nos últimos tempos têm permitido olhares, entendimentos, interpretações diferenciadas sobre a produção das doenças? Ou estamos repetindo padrões de exclusão, né, e de um eurocentrismo muito forte no nosso entendimento de saúde e nas nossas práticas? Então, ao fazer essas perguntas, a gente vai falar do nosso texto complementar. E nesse texto complementar, a gente, que é o clareamento gengival e o etnocentrismo, e aqui tem algumas imagens, é uma provocação na nossa área específica da odontologia. Então, é um estudo que se volta a um estudo documental sobre o ensino né, de práticas em periodontia e entrevista alguns profissionais sobre a indicação de um procedimento estético denominado clareamento gengival, né, a pacientes negras, e a percepção de muitos profissionais sobre essa proposta estética, desse suposto padrão estético. Então, a pergunta que se faz, né, é: de que estética estamos falando? Né? Quais são as questões que estão impostas? Né? O que é que a gente está entendendo enquanto estética e, sobretudo, um discurso dentro da saúde? Né? Então, é um texto que nos convida a rever o conceito de etnocentrismo,
né? E certamente vamos falar da questão também do racismo na saúde, do racismo institucional, estrutural, histórico, e como isso reverbera nas práticas de saúde e em certas imposições de certos padrões estéticos, né? Então, para ir finalizando, eu coloquei aqui no Google, né, a palavra estética e me ocorreram essas imagens, né? Coloquei a palavra odontologia, né, e também me ocorrem imagens que eu gostaria de deixar para reflexão, né. O nosso fórum, nosso último fórum de participação voluntária, inclusive, nos chama a essa reflexão, a essa crítica. Diante do nosso cenário, da nossa conjuntura do século XXI, sobretudo depois da pandemia, onde assistimos o acirramento das desigualdades econômicas, dos problemas de ordem social que nós temos visto a partir acirrados, agudizados em função da pandemia, a exclusão, as vulnerabilidades, né, os processos de precarização do trabalho, da vida, as questões ambientais, enfim, quando a gente, né, desmantela um pouco isso tudo que a gente bota no pacote do social, né, essas ciências sociais de hoje, né, que tem uma série de desafios de complexos, de alta complexidade para pensar e propor respostas. No caso da odontologia, das ciências sociais em saúde, quando a gente traz essas lentes e esse debate crítico, como nós estamos nos posicionando? Qual é o nosso papel enquanto um profissional de saúde, se você também é um profissional da educação da saúde, em que medida esses debates, as lentes, que perspectiva crítica nós temos adotado nas nossas práticas nesse contexto, nesta conjuntura? Então, deixo como provocação, estou muito curiosa, apesar do fórum ser voluntário, gostaria de contar com a intensa participação a partir do olhar, da crítica, do posicionamento de vocês em relação a essa temática ou qualquer outra nesse percurso que fizemos até aqui, nessa última semana, nessa última aula, sobre as lentes das ciências sociais, sobretudo as críticas, as perspectivas, as mais recentes, as menos as mais contra-hegemônicas, né? Não tanto hegemônicas, mas como é que vocês veem essas questões a partir da experiência prática de vocês? Como é que isso chega no cotidiano de vocês, enquanto, né, profissionais, mas também enquanto pessoas, no sentido do cuidado, do autocuidado, em que medida nós estamos nos posicionando criticamente em relação a certos consumos, a certos padrões, onde isso se insere no grande debate das ciências sociais da saúde. Então, gente, eu gostaria de aproveitar essa última aula para agradecer imensamente esse percurso, desejar um excelente prosseguimento do curso e dizer que estamos à disposição e sempre, né, de portas abertas, disponíveis para avançar no debate, para trocar, para crescer e construirmos conjuntamente, coletivamente, pontes críticas e reflexões críticas para melhores respostas do nosso papel enquanto profissional de saúde, enquanto profissional do SUS. Então, agradeço imensamente, finalizo aqui e espero a participação fervorosa no nosso último debate voluntário a respeito dessas perspectivas, desses desafios, né? E o que é que vocês podem contribuir para a nossa reflexão. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.